Bora ver a análise do Kratos. O Titã Speakerman apareceu no episódio Calma aí. 78. Que local é esse em que os nossos agentes passam antes de viajar através do teleporte? E quais são os novos poderes dos Speakermans? Ai, que saudade de fazer esse tipo de intro, pessoal. Bom, é isso que veremos Faz hoje tempo, faz tempo. nesse vídeo. Nossa. A intro clássica, a música clássica. Nossa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse domingo, então depois da Páscoa, no caso na segunda-feira, 1 da manhã, Boom então lançou o episódio 78 com a seguinte descrição: a maré da guerra está mudando e também usando uma nova tecnologia em suas animações. E como podemos perceber também, esse episódio 78 foi em 4K. Algo que já vimos também com vídeos como o do Strider, que faz uma ótima animação, muito bem definida, e também... Verdade, esse episódio é... Teve a ajuda do Strider e de outro cara lá. Brabo. Com o Raio, que também faz Ah, é esse cara que ele fez essa animação. espetaculares. Opa, mas parece que na descrição do Boom, parece que foi algo parecido que aconteceu, pois Boom então teve Caraca, ajuda ficou em segundo no Yalta. desses dois excelentes animadores, e é por isso então que o episódio 78 ficou magnífico. Então, vamos pro Realmente. vídeo. O episódio então começa em uma espécie de laboratório escondido, onde vemos aí os cameramans, skibidis, alguns antigos, speakermans e também humanos nesse local, Os cameramans fazendo reparos nos skibs e também dando tratamento aos humanos recém-resgatados. De repente, então, os cameramans recebem uma interferência e logo após eles recebem um aviso. Os TV Mans, eu Sua acho. localização está comprometida. Recue imediatamente. Então, essa pequena base escondida é atacado pelos astrotólites e vemos então o Hunter, um dos personagens destaque desse episódio, também conhecido como o Caçador. Ouvimos então uma mulher implorando, que é a mesma que estava feliz há pouco tempo por ter sido resgatada pela Aliança, onde Hunter então acaba aí, como vocês podem ver, fazendo essa maldade com essa personagem. Nossa Vemos senhora. também nesse frame o Astro Spider, que apareceu aí no spoiler. E logo após, então, surge a Astro Duquesa, que fala para Hunter, então, que é hora de um lanche, onde, então, ele joga aí um humano para ela. E a resposta que ela dá é a Nojo. mesma que vimos aí anteriormente, dente lindo, onde o Hunter. personagem pergunta se o bife estava pronto, e ela fala estas mesmas palavras, e ainda não estava bem cozido. E isso significa, pessoal, que de alguma forma os astrotólites estão conseguindo ter acesso ao sistema dos cameramans, que é algo que eu falarei aí mais pra frente. Nosso cinegrafista então pega a arma e tenta atacar a Astro Duquesa, mas vemos que ela é muito poderosa e com apenas os seus olhos ela consegue ativar um escudo. Ela ainda debocha do nosso cinegrafista, que é então eliminado pelo Hunter. Mudamos então para outro cenário, onde ouvimos então um TV Man, que provavelmente seja o TV cientista, falando que a situação não estava muito boa e que depois que o Titã TV Man foi capturado, os astros então estavam conseguindo acessar as transmissões e que muitas bases secretas então foram encontradas e destruídas. Então foi por isso que eles encontraram a base onde estavam aí os cameramans no início do episódio. Seria então o TV Man cientista que mandou essa mensagem? Ou então poderia ser o próprio Titã TV Man que de alguma forma lá no fundo ainda tenha uma consciência? Pois pelo que eu entendi, pessoal, o Titã Pode TV Man ser. está sendo utilizado pelos astrotólites para fazer esse processo de encontrar aí a aliança, membros da aliança, as bases para os astros atacarem. Pois, como vocês sabem, pessoal,
o Titã também consegue acessar qualquer cameraman, algo que vimos lá no episódio 74. Vemos então que algumas dessas telas estão se apagando aos poucos, e por conta disso, o cientista TV fala que está cortando toda a comunicação. Porém, era só questão de tempo dos astrotortes encontrarem toda a aliança e destruírem. Mudamos então de cenário, onde estamos agora em um outro laboratório, onde será feito uma espécie de resgate a alguns agentes que estavam lá na Europa Oriental. E nesse cenário vemos TV-Mans, Skibds, e um destaque aí é o Kleiner, que também aí é um Skibd cientista. E também, né, pessoal, um dos personagens já conhecidos na série, porém aí eles... Era ele mesmo. Tava certo, ó. A carinha dele. Um design diferente, mas esse personagem é o mesmo Skibd Mutante Serra, que passou então aí por uma espécie de atualização ou de Ele tá maior, o rosto dele tá estranho. mutação. Eu acredito, pessoal, que Boom está começando a dar vida aos seus próprios personagens, utilizar, no caso, pessoal, seus próprios designers, porque como vocês sabem, né, os personagens que ele utiliza, principalmente os Skibs, são personagens que já existem. E eu acredito que a ideia dele agora é dar vida aos seus próprios personagens. E pela primeira vez, pessoal, vamos ter aí um POV em um Skibd. Isso mesmo, pessoal. Né? O Skibd Mutante vai ajudar nesse resgate e vai de POV. Junto com o Skibd Mutante vão 3 TV-Mans, né? Os mais conhecidos são o Daddy TV e o Larry. Meu Deus, eu odeio esse nome, Daddy TV, meu Deus do céu. Eu prefiro mil vezes aquele lá, o Shadow TV. Esse outro ainda não descobri o nome, um large cameraman que possa ser também o Fred, né? Pois ele foi resgatado no episódio 70. Fred? Não, o Fred não tá bem. Que possa Não, a roupa dele não é vermelha. O Fred não tem roupa vermelha? ser também o Fred, né? Pois ele foi resgatado no episódio 77 pelos TV-Mans e para fazer aí o transporte dos containers Eu quero ver o que o Kratos vai falar dessa parte aqui. o nosso querido Large TV Man. E aqui, pessoal, acontece uma cena meio lá ele, como vocês falam, onde o Skibd Mutante pede colo, né, para o Large TV Man e ele pede então para ele segurar em outro lugar. E sim, pessoal, o teorizando estava certo. Meu Deus! Falar que o teleporte dos TV-Mans é como um peido de carvão. E podemos ver que até teve esse som aí no Ele tem saco? Eu não sei, cara. Que tipo de pergunta é essa? teleporte. Meu Deus. Teleporte. Esse é o barulho mesmo. Meu Deus. E essa parte é onde vimos pela primeira vez um teleporte, né, diferente aí do episódio 74. Isso por conta que agora vai ser uma espécie de um teleporte, mas com uma viagem longa e muitas coisas interessantes acontecem. Que lugar é esse, se é no passado ou é no futuro, por ter uma espécie de transição temporal, literalmente com uma viagem em espaço de tempo, como se fosse um túnel do tempo, né? Igual daqueles filmes de viagem no tempo, né? Que eles passam por uma espécie de túnel. Que começa então a mostrar ao nosso POV algumas lembranças de quando ele ainda estava sendo convertido para o Toilet Mutante. E é por isso então que vemos aí, né? Temos a imagem do Skibd Cientista, que já foi de F aí no episódio 70. E pessoal, essa cena pode gerar muitas teorias, tá, pessoal? Uma curiosidade é que o Large TV Man começa a falar então de forma normal. E Jeffrey, será que seria o TV Cientista? Muitos acreditam que o TV Cientista possa ter criado essa tecnologia, mas e se ele apenas descobriu, né, no caso, uma porta que deveria ter ficado trancada? Ou então, quando ele era humano, queria fazer uma espécie de experiência para viajar no tempo, ou então salvar alguém muito importante. Então é muito misterioso, pessoal, porque essa parte aí, onde os TV-Mans, envolve muito mistério mesmo, pessoal. Cara, esse TV-Man é o quê, velho? É muito... Ele me lembra aquele TV-Man do... Naquele vídeo antigo do Boom. Não sei como explicar. Tem um vídeo antigo do Boom que tem um TV-Man com 2 garras, assim. Igual o Slenderman.
Será que não é isso, não? E Eu não sei fazer teoria. provavelmente vai aparecer mais teorias aí por conta desse teleporte. E eu acredito, pessoal, que quem ficou preso nesse local possa ser então o próprio Titã TV Man, pois é falado aí pelo Large TV Man, né, que alguém ficou preso nesse local. E provavelmente, pessoal, seja aí o Titã TV Man, pois vemos aí que no episódio 77 ele fala algo dessas coisas para o Astrotorch, que ele não poderia matar o que já estava morto, e também fala que iria mostrar o outro lado para este Astrotorch. Então, pessoal, acredito que é uma das partes mais enigmáticas desse episódio. Mas realmente. vamos lá, pessoal. Após esse teleporte muito doido, nossos agentes então começam a ser resgatados e vemos o nosso Skibidi mutante em ação. Porém, ele parece de certa forma ser religioso, pois ele fala: Senhor, me perdoe, vou matar todos esses fiadamães. E um desses astrotortes ainda fala: eu me rendo. Mas ele responde: sem prisioneiros, palhaço. Ele mostra então Brabo. suas habilidades com espada e com umas pistolas muito estilosas aí, com Ô, energia louco. azul dos cameramans. E é claro, sua marca registrada que é a Nossa. Serra. Nosso cinegrafista então, o Large Cameraman, o Large TV Man, derrotam muitos astrotoides. E vem também uma referência ao episódio 33, onde um prédio e com uma placa do YouTube é destruído. Acredito É verdade, né? Tem um episódio que o Jimmy explode, mano. O YouTube. foi uma espécie de crítica, né, pessoal? Pelo YouTube ter acatado o strike de literalmente uma pessoa aleatória aí que disse que era criadora de Skibidi Toilet, conseguiu ir dar strike no Boom, onde ele teve que entrar então na justiça para poder resolver. Após isso, então, o nosso cinegrafista é alertado pelo Large TV Man e é atacado por um astro que o derruba, onde então o nosso cinegrafista é salvo pelo TV Man, conhecido como Larry. E quando todos nós fazíamos teorias no spoiler que esse TV Man estava muito triste ao estar sentado num lugar próximo a um bolo, Sabe quando eu ouço o nome Larry, eu lembro de um negócio. Pera aí, eu vou pegar. Pera aí. Aqui, ó. Eu lembro disso aqui, ó. Try not to get scared. Scariest stories. Larry came back knocking on my door. Little did I know, it might not be real Larry, but evil Larry. Try not to get scared. ele simplesmente nos mostra que ele tem a mesma habilidade da TV Woman e destaca sua cabeça e aclopa aí no corpo do Astrotot. Após então o resgate dos nossos agentes, tudo certo para irmos embora. Porém, ao voltarmos para a base, o nosso cinegrafista, que no caso, né, pessoal, é o mutante, percebe que um astro iria se infiltrar e ir até a localização Miserável. da base. Então é destruído pelo Skibidi mutante, que agora então fica sozinho, pessoal, que provavelmente vai ser atacado por astros. Quer dizer, ainda não, se voltarmos e repararmos, esse é o Larry no corpo do astro, vagando tranquilamente. E também vemos atrás dessa parede um Speakman observando tudo. E olá. pela localização, pessoal, eu já imaginava que esse lugar era onde os Speakmans É, estavam. realmente, é E parecido. sim, é muito engraçado porque no episódio 59 ele surge vários Speakmans do nada e não sabemos realmente de onde eles vêm. Porém, né, uma coisa que ficou marcado que eu falei nos spoilers era aí o local, esses prédios, é muito parecido com o episódio 59. E agora sim, a típica sirene e a chegada surge vários astrotoides e ele iria enfrentar nada mais, nada menos que o Hunter. Ele tenta atacá-lo, porém esse astro ele é muito, rápido e ataca com facilidade o nosso cinegrafista. Evil Larry. E sim, pessoal, ele ia derrotar aí Nossa senhora. o Skibidi mutante, o nosso cinegrafista no caso. Porém, algo que já imaginávamos iria acontecer. A chegada dos Speakmans atualizado e Boom nos mostrando que Nossa não senhora. nos decepciona. Vemos então os novos Aquele ali modelos pulando. dando um verdadeiro show em cima dos Astrotorts. E é nos apresentado um novo personagem, como se fosse um mini Titã Speakman. Porque aparentemente, pessoal, esse ainda não é o Titã Speakman. Isso Mas por parece. conta que geralmente os Titãs
tem núcleo e esse não tem, tá, pessoal? E foi revelado também após a imagem do quebra-cabeça, onde então aparece agora realmente os personagens. E o Titã Speakman está no meio e ainda não foi mostrado. Porém, pessoal, esse personagem pra mim aí já seria um ótimo titã. Vemos que ele é super poderoso. Nossa, ele amassou o cara. Foice, que também funciona como um boomerang. Ele usa um poder que também já vimos anteriormente utilizado pelo DJ Thorition, onde ele contrai o ataque dos astros e manda de volta. E também vemos muitos astrotoides sendo derrotados aí facilmente com a ajuda também dos novos Large Speaknans. E quando os astros tentam dar um ataque mais massivo, vemos... Speaker Woman. Que música é essa? Nossa senhora. Uau. É uma música de A, agora que eu fui perceber. Brabo. Sim, pessoal, vemos Nossa. ela, a Speaker Woman. E eu não posso negar, pessoal, que o design dela é muito bonito e elegante. E claro, é mortal. Surge então um grande astros daquele que deram um baita trabalho aí para Speaker Woman crente. Mas vemos então novos personagens, quer dizer, personagens que já existiam, né, pessoal, que foram atualizados, que são as Spider Speakmans, onde fazia muito tempo... uma Spider, eu achei que era aquela nave. Somente lá na época dos shorts. Além de ter um som estridente parecido com as antigas Spider Speakmans, elas ainda usam os ímãs dos alto-falantes para acabar com esse astrotorrent. E sim, pessoal, os Speakmans vieram com tudo, dispostos então a entrar na batalha, falando até a frase do spoiler: chega de se esconder. Todos os invasores serão executados. E enviando um sinal para o céu, pessoal, por conta dos astrotortes, dizendo: nós estamos aqui e estamos preparados. Nossa querida Nossa, que da hora. então devolve a espada para o nosso cinegrafista. Algo que eu estava um pouco com dúvida. Qual seria, né, a primeira reação dos Speakmans ver, né, a união dos Skibidi-Toilets? Mas, enfim, está tudo bem. Pois, como sabemos, né, pessoal, os Skibidis estão do nosso lado. E com esse chamado, então, para a batalha, surgem mais astrotodes. Vemos também, né, um Speakman conhecido como Pablo, que apareceu aí de forma meio que icônica no episódio, pois ele ainda está com uma versão bem antiga. Por que ele tá ali escondidinho? Ele tá paradinho aqui, por que ele tá aqui? No episódio, pois ele ainda está com uma versão bem antiga, e o episódio então acaba com um gostinho de quero mais. Bom, eu acho, pessoal, que provavelmente no episódio 79 já poderá sim aparecer o Titã Speaker, por conta que a batalha agora vai ficar ainda maior. Bom, pessoal, e o vídeo de hoje era esse. Fiquem com Deus. Tchau. Bom. Brabo.